Bom dia, meus queridos alunos, e hoje vamos para mais um dia de atividades. Hoje, sexta-feira, nós iremos ter aula de leitura e de matemática, começando pela aula de matemática. Então, peguem um livro de vocês de matemática na página 166 a 168, onde nas páginas 166 e 167 nós vamos tratar do que é divisão e também os seus termos. Lembrando que nas outras aulas, nós já vimos a operação de adição e seus termos, e as propriedades. Subtração também nós já vimos, que é a operação inversa da adição e a operação inversa da adição é a subtração. E vimos também os seus termos. Vimos a multiplicação, vimos também os seus termos e as suas propriedades. E agora nós vamos ver a última operação, que é a divisão. Que a divisão é a operação inversa da multiplicação e a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, nós vamos agora para a divisão. Então, peguem o livro aí na página 166. Então, para começar, aí na página 166, nós temos um pequeno trecho, de um clássico, dos desenhos animados, que é o Pica-Pau, que eu estou mostrando aí na imagem. Então, vocês vão observar essa pequena leitura aí, de uma parte de um desenho, de um dos trechos do desenho, que está falando, tem três personagens, a raposa, o picolino, que é o pinguim, e o pica-pau. E nesse trecho desse desenho, a raposa faz uma divisão um pouco injusta com o pica-pau, onde tira a quantidade que ele deveria ganhar de alimentos. Então, aí abaixo, nós temos 22 alimentos. Então, o que é que vocês vão fazer aí para começar? Vocês vão ter que dividir esses alimentos entre os três personagens, a raposa, picolino e o pica-pau. Então, vocês vão circular aí a quantidade de alimentos que cada um poderia ganhar. Você vai dividir esses 22 alimentos entre os três personagens. Então, você pode circular aí a quantidade de alimentos que cada um vai poder ganhar de igual para igual. Se vai sobrar algum alimento, então aí vocês vão tirar as conclusões de vocês quando fizer essa primeira parte. Então, espero que vocês tenham realizado essa divisão aí, circular dos alimentos que cada um deve ganhar de igual para igual. Na página 167, nós vamos ver agora como se realiza um cálculo de divisão. Então, para dividir, vocês precisaram dividir esses alimentos em partes iguais, para cada personagem, dividir entre os três. Então, para ser feita essa divisão, essa repartição de alimentos em partes iguais, para que cada um receba a mesma quantidade, de igual para igual, é feita uma divisão, certo? Então, a divisão, ela serve para dividir em partes iguais, certo? Então, nós vamos ver aí os exemplos do livro, tá ok? Então, vamos passar para o primeiro exemplo. Um agricultor colheu 210 laranjas, que serão divididas em três partes iguais, em três caixas. Quantas laranjas serão colocadas em cada caixa? Então, um agricultor colheu 210 laranjas e vai dividi-las em três partes iguais, colocando em três caixotes. Então, quantas laranjas serão colocadas em cada caixote? Então, nós vamos fazer a divisão aqui no quadro, certo? Então, prestem atenção. Então, o agricultor, ele colheu 210 laranjas. E ele vai ter que dividir essas 210 laranjas em três partes iguais, em três caixotes. Então, nós fazemos a divisão dessa forma, certo? E agora, para dividir, nós vamos dividir os números que estão aqui, nesse termo. Primeiro, nós vamos saber os termos da divisão. Então, aqui, nessa primeira parte, eu tenho o dividendo. Essa primeira parte aqui se chama dividendo. Aqui eu tenho o divisor.
divisor. É outro termo da divisão, certo? Então, nós vamos pegar o dividendo e dividi-lo pelo divisor. Vamos obter aqui o resultado. Então, vamos prestar atenção. 2 não dá para dividir por 3, porque 2 é menor do que 3. Então, vou pegar aqui a minha dezena, né? Então, aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Então, peguei a centena e peguei a minha dezena. Então, já tenho 21. Então, juntei, como 2 não dá para dividir por 3, eu peguei a casinha da dezena, número 1. Então, ficou 21. Então, eu vou dividir 21 por 3. 21 dividido por 3 é simples. Só é você saber a multiplicação. Que número multiplicado por 3 vai dar 21? Né? Então, o número que multiplicado por 3 que vai dar 21 é 7. Então, 7 vezes 3 vai dar 21. Logo, 21 dividido por 3 é igual a 7. Entendido até aí? Espero que tenha ficado claro. E agora nós vamos fazer a multiplicação. 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, tanto faz. Então, 3 vezes 7 dá 21. Então, 21, coloco aqui abaixo. Eu vou fazer uma subtração. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Então, 21 menos 21 dá 0. O que é que eu vou fazer agora? Baixar esse 0 aqui, ó. Né, que faltou dividir. 0 dividido por 3 dá 0. 0 vezes 3, 0. Para chegar em 0, nada. Então, aqui, meu resto, não sobrou nada, né? Minha divisão deu exata. O que é uma divisão exata? A divisão exata, ela dá exata quando não sobra resto, quando dá 0. Então, ela é uma divisão exata. Então, toda divisão que der 0 aqui no resto, ela é uma divisão exata. Espero que tenha ficado claro aí esse primeiro exemplo, certo? Então, essa divisão aqui, ela deu uma divisão exata, porque o resto é 0, certo? Então, deu 0 aqui, então a divisão é exata. Lembrando, só para lembrar, nós temos 2 modos de fazer uma divisão, pelo método mais longo e pelo método mais curto. Então, o que você souber fazer, você pode realizar aí no livro, certo? Então, aqui eu utilizei o método mais longo, né? Então, quem sabe fazer a continha direta, né? Então, pode fazer também pelo método mais curto. No caso aqui, ficaria 21 dividido por 3, deu 7. 7 vezes 3, 21. Para chegar em 21, falta quanto? Para chegar em 21, falta algum número para chegar, alguma quantidade para chegar em 21? Não falta. Então, vai dar 0, baixa o 0. Vamos tentar fazer essa daqui do método mais curto. Então, aqui é o método mais longo, certo? É o exemplo que está no livro. Então, vamos fazer pelo método mais curto, para que vocês também possam entender aí. Aqui eu tenho o mesmo cálculo, né? Então, nós vamos fazer daquele mesmo jeito que a gente fez no método mais longo. Vamos fazer agora pelo método mais curto essa divisão. 2 não dá para dividir por 3, então eu peguei o 1, 21 dividido por 3, que dá 7, né? A gente pensa na multiplicação. Por isso que é importante você saber multiplicar para saber a divisão também. Então, eu vou pensar no número que multiplicado por 3 vai dar 21. Então, esse número é 7. 7 vezes 3, 21. Para chegar em 21, falta quanto? Não falta nada. Então, esse aí é pelo método mais curto. Vou baixar que número? Vou baixar o 0. 0 dividido por 3 vai dar 0. 0 vezes 3, 0. Para 0, nada. Dá o mesmo resultado. Então, só que aqui o método é mais curto, mais simplesinho. Então, a divisão deu também exata, certo? Vamos passar agora
para o segundo exemplo aí do livro. Vamos passar agora para o segundo exemplo do livro aí. Acompanhem. Neste outro exemplo, o agricultor colheu 220 laranjas. Eu já coloquei aqui, 220 laranjas, que serão divididas em partes iguais em 3 caixas. Então, ele colheu 220 laranjas dividido em 3 caixas iguais. Quantas laranjas serão colocadas em cada caixa? Então, vamos agora fazer esse cálculo aqui, certo? A primeira continha deu exata. Vamos ver se essa vai dar exata ou inexata, certo? Então, acompanhem aí a explicação. Do mesmo jeito que nós fizemos a outra continha. 2 não dá para dividir por 3. Então, vou pegar o próximo número aqui na casa da dezena. Então, ficou 22 dividido por 3. Então, eu vou pensar da mesma forma. Um número que multiplicado por 3 dê 22 ou próximo a 22. Eu sei que não tem nenhum número que dá 22 aí, multiplicado por 3. Mas ele vai ter um número que vai se aproximar de 22. Qual é esse número? 7. 7 vezes 3, que dá 21. Então, 21 já se aproxima de 22. Então, logo, 22 dividido por 3 vai ser igual a 7. 7 vezes 3, 21. Vamos fazer pelo método mais longo. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Baixa aqui o número agora, o 0. Ficou 10 para dividir para 3. Da mesma forma, eu vou pensar no número que multiplicado por 3 vai dar igual a 10 ou próximo a 10. Eu sei que não vai ter nenhum número que multiplicado por 3 vai dar 10. Mas vai se aproximar. E esse número vai ser o 3. 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, 10 dividido por 3 vai dar 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui eu vou fazer a subtração. 10 menos 9 dá 1. Olha aqui, ficou um resto aqui, né? Diferente de 0. Número 1. Então, essa continha aqui, ela deu o quê? Inexata. Ela é chamada de conta inexata. Por que inexata? Porque sobrou o resto diferente de 0. Então, sobrou aqui um número diferente de 0. Então, quando sobra um número diferente de 0, minha conta é inexata, certo? Deu para entender aí agora? Continuando os termos da divisão, nós temos aqui esse primeiro termo, que é o dividendo. Temos o segundo, que é o divisor. Aqui eu tenho o quociente. Então, aqui esse resultado se chama quociente. E aqui nós temos o resto da divisão. Então, diferentemente dos outros termos de multiplicação, subtração e adição, o da divisão é dividendo, divisor, quociente e resto. Não se esqueçam desses termos aí, não. Vamos fazer essa continha agora pelo método mais curto. Para quem aprendeu do método mais curto, quem aprendeu do método mais longo, então fica a explicação dos dois aí. Vamos fazer? Vamos resolver agora essa continha do método mais curto, certo? Eu estou ensinando os dois métodos para fazer a divisão. Então, vamos lá. 2 não dá para dividir por 3, então eu peguei o 22, a casinha da dezena, então 22 dividido por 3, aquele mesmo esquema, pensar no número que multiplicado por 3 vai dar um número próximo a 22, então esse número é 7. 7 vezes 3, 21. Tem algum número que para chegar até 22, que falta aí para chegar até 22? Então, 7 vezes 3, 21. 21, para chegar em 22, falta quanto? Falta só 1. Então, eu coloco 1 aqui e baixo o 0. Faço a divisão novamente. 10 dividido por 3, que dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 para chegar em 10, falta quanto? Falta 1. Então, olha aqui, novamente,
a continha dando o mesmo resultado, certo? Então, sobrou o mesmo resto, número 1. Tem um dividendo, divisor, quociente e o resto da divisão. Espero que tenha ficado claro aí. Aí abaixo no livro tem uma atençãozinha para você ter na hora que for fazer a divisão. E eu tô colocando aí no quadro também. Observem aí. Numa divisão, o resto deve ser sempre menor que o divisor. O resultado da divisão de zero por qualquer número diferente de zero é igual a zero. Exemplo, 0 dividido por 5, porque 0 vezes 5 é igual a 0. Então, o resultado da divisão de zero por qualquer número diferente de zero sempre vai ser zero. Não existe divisão por zero, certo? Não existe 5 dividido por zero, 20 dividido por zero. Não existe, então, divisão por zero, certo? Porque não existe número que multiplicado por zero seja igual a 5, como está aí no exemplo. Estou mostrando aí no quadro que fica melhor de visualizar, certo? Então, com essa explicação, vocês vão fazer a atividade da página 167 e 168, certo? Vai fazer a resolução dos cálculos, né, das divisões tanto exatas como inexatas e também os probleminhas de divisão até a página 168. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá certo? E hoje nós ficamos por aqui e na próxima aula nós fazemos a revisão do assunto e damos continuidade aos cálculos de divisão. Beijos, até a próxima aula.